8 verdades sem liberdade. O Dr. Foreman, o psiquiatra bondoso, ouviu a minha história durante meses e ajudou-me a ver por um novo ângulo tudo o que me acontecera. Agora eu conseguia ver a origem de meus medos e como eles me controlavam. Era um alívio conversar com ele, porque diante de tudo que lhe contei, ele nunca me julgou nem me fez sentir que eu era louca. Nenhum de nós, contudo, conseguia entender a origem do ódio de minha mãe e por que ela me tratava daquela maneira. Sim, ela era insana, mas os distúrbios mentais nem sempre são motivos para crueldade e violência. Eu tinha um desejo enorme de descobrir mais sobre a minha mãe. O Dr. Foreman achou excelente a minha ideia de viajar ao local onde a família de minha mãe morava, para conversar com eles e descobrir por que ela passou a se comportar daquela maneira. Peguei um voo para Nebraska e conversei com o pai de mamãe, suas 2 irmãs, tias e primos. Foi difícil juntar as peças, porque todos se lembravam do passado de forma um pouco diferente. O Dr. Foreman me avisara que 7 pessoas de uma família relatariam o mesmo evento de 7 maneiras diferentes. E foi realmente o que aconteceu. Mas houve um pormenor uniforme. Todos choraram ao falar de mamãe e do passado. A tragédia da vida dela não podia ser deixada de lado. Não revelei a ninguém por que estava lá. Como poderia aumentar o sofrimento deles ao contar os maus tratos que sofri na mão de mamãe e que agora estava tentando passar por cima das cicatrizes? Como poderia dizer-lhes que minha vida estava desmoronando e que eu estava consultando um psiquiatra para me ajudar a reconstruí-la? Naquela época eu sabia que não era louca, mas tinha sérias dúvidas se conseguiria ser uma pessoa normal. Minha única esperança era aprender a lidar com a situação. Depois de uma semana de perguntas, fui capaz de juntar algumas peças da vida de mamãe. Apesar de não haver evidências de que ela sofrera abuso na infância, sua vida fora sem dúvida marcada por traumas. Ela era a filha do meio e tinha 2 irmãs. Era bonita e amada, porém teimosa, preguiçosa e obstinada. Sua personalidade viva e radiante causava boa impressão nas reuniões sociais. Mas, nos relacionamentos pessoais com algumas pessoas da família, ela era cruel e fria. Durante a depressão, período em que as pessoas viviam preocupadas com a sobrevivência, o estado emocional de uma pessoa da família não era prioritário. Em razão disso, seus traços de caráter indesejáveis e sua teimosia não eram questionados. Aos 11 anos, ela teve uma desavença com a mãe, que na época estava grávida de 9 meses. Pelo que consta, a mãe a repreendera verbalmente por algo que ela havia feito. Mamãe então bateu o pé e retrucou: "Você está errada, não fiz nada." Foi mandada para o quarto, onde desejou silenciosamente que a mãe morresse. Poucas horas depois, a mãe entrara em trabalho de parto e ela e o bebê morreram no hospital. Conforme ocorre na infância com frequência, mamãe se sentira responsável pelo que aconteceu e acreditara que a morte de sua mãe foi um castigo por sua atitude rebelde e um ato de rejeição. A culpa desenfreada e o sofrimento insuportável deixaram profundas cicatrizes emocionais das quais ela nunca se recuperou. O trauma causado pela morte da esposa foi grande demais para o meu avô e ele não suportou a carga de cuidar das 3 filhas. As meninas foram separadas e entregues a parentes e amigos. Em razão disso, mamãe se sentiu abandonada, isolada e sozinha.
Repetindo, esse fato ocorreu durante a depressão, e ter uma criança a mais para alimentar e vestir nem sempre era considerado uma bênção. Mamãe sabia que os vários pais adotivos que cuidaram dela favoreciam os filhos biológicos, e isso era demonstrado no afeto e no sustento material. Quer tenha sido verdade, quer não, era nisso que ela acreditava, e aquelas injustiças detectadas a encheram de raiva e amargura. Mamãe apegou-se a uma família cujas filhas eram atraentes e possuíam as qualidades que ela desejava para si. Tentava imitá-las e fazia o possível para que a família toda gostasse dela. Quando, porém, ela estava começando a se afeiçoar a todos, o pai dessa família cometera suicídio. Ninguém sabia o motivo exato para o suicídio, mas muitas pessoas atribuíram a tragédia a problemas financeiros. Mais uma vez, mamãe assumiu a culpa. Sou responsável por todas as mortes em minha família. Ela sempre me dizia em tom sério. Hoje entendo por que ela pensava desta maneira. Aos poucos, mamãe passou a ter mais e mais dificuldade de lidar com o mundo real. Acreditava ser responsável pela morte de duas das mais importantes pessoas de sua vida. E por não ter ainda idade suficiente para entender ou verbalizar os seus sentimentos, a rejeição criou raízes. Com todos ao redor dela tendo de lidar com problemas próprios e graves, não havia ninguém para ajudá-la. Incapaz de lidar com a montanha de culpa que enfrentava diariamente, fechara-se em seu mundo, no qual ela era irrepreensível e perfeita. No final da adolescência, mamãe foi acometida de grave escarlatina e quase morreu. Algumas pessoas da família me contaram que ela nunca mais foi a mesma depois que se recuperou da enfermidade. Sua instabilidade emocional tornou-se mais aparente e a sua personalidade, já inconstante, mostrou mudanças extremas de humor que desafiavam a lógica. Ela tentou, de todas as formas, sair da cidadezinha onde morava para cursar a faculdade ou estudar música. Mas, além de não ter dinheiro, seu pai se opôs veementemente. Ele tinha a firme convicção de que era bobagem gastar dinheiro em estudos para uma mulher, porque, no fim das contas, ela se casaria e teria filhos. Isso só serviu para aumentar a frustração, a amargura e a insegurança crescentes que sentia. Quando criança, mamãe fora trancada no armário algumas vezes por seu pai como castigo por pequenas transgressões. Embora esses castigos fossem raros e de curta duração, ela ficava extremamente indignada e expressava sua revolta. Tinha ciúmes das duas irmãs e comentou comigo muitas vezes que, na opinião dela, elas sempre recebiam um tratamento melhor. Mas as irmãs me contaram exatamente o oposto, que ela era a filha favorecida. Acreditei nas duas. Em razão disso, mamãe era particularmente cruel com a irmã caçula e, quando teve de cuidar dela, colocou-a de castigo dentro de um armário várias vezes. Foi muito útil saber disso. Depois de ouvir aquelas histórias, comecei a sentir tristeza por minha mãe. Ela era digna de pena e não de ódio. Viveu presa em seu ambiente e nas circunstâncias de sua vida. Talvez uma pessoa mais forte tivesse superado os problemas, mas ela sobrevivera da única maneira que sabia, e os maus tratos que me infligiu eram uma forma de vingança por todas as vezes que fora rejeitada. Isso não justificou suas ações, mas tornou-as compreensíveis. Creio que ela me trancava no armário para poder lidar melhor com a vida.
e simplesmente se esquecia de quanto tempo eu ficava lá. Sentia raiva da mãe por ter morrido, raiva do pai por não a ter ajudado quando ela mais precisava dele, raiva do suicídio do pai adotivo, raiva das irmãs por acreditar que eram favorecidas e raiva de Deus pelas circunstâncias de sua vida. Havia uma fúria reprimida dentro dela que fora extravasada nas pessoas mais prováveis, na irmã caçula, em mim e posteriormente em meu pai. Muitas pessoas perceberam que mamãe era mentalmente instável, mas poucas sabiam a que ponto o problema chegava por causa de sua capacidade de, às vezes, parecer totalmente normal. Até as que conheciam o seu comportamento bizarro não reconheciam a gravidade de sua doença. Por curiosidade, perguntei a algumas pessoas quando elas perceberam pela primeira vez que minha mãe era diferente. Recebi várias respostas. No final da adolescência, disse sua irmã mais nova, logo depois da escarlatina. Ah, ela sempre foi emocionalmente frágil, disse a irmã mais velha. Logo depois que se casou, disseram muitas pessoas. Ela era frágil desde o início, disse o pai, e tinha uma personalidade muito difícil. Mal posso acreditar que a mente dela tenha se deteriorado a este ponto. E não conseguiu terminar a frase. À noite, na véspera de minha partida, deitei-me na cama e pensei em tudo o que ouvira. Lembrei-me de uma rara conversa que tive a sós com o papai certa manhã antes de mamãe acordar. Quando você percebeu que havia um problema com mamãe? Perguntei com firmeza na voz. Na lua de mel. Ela achou que havia alguém nos seguindo e não quis parar no hotel onde fizemos as reservas. Fomos a 4 hotéis diferentes e finalmente tive de dizer-lhe que não iríamos mais a lugar nenhum. Papai sabia que ninguém os estava seguindo e não entendia por que ela estava se comportando daquela maneira. Foi um choque para mim quando soube que ele tinha conhecimento do problema desde que se casaram. Questionei silenciosamente o raciocínio de papai e, ao mesmo tempo, admirei a sua capacidade de conviver com aquilo por tantos anos. Ele deve ter amado muito a mamãe para conseguir passar por cima de tudo. Senti-me perturbada assim que apaguei a luz e puxei as cobertas até o queixo. Ninguém tinha respostas precisas para o problema de mamãe. Será que ela havia nascido com um desequilíbrio químico ou tudo aquilo fora resultado dos traumas da infância? Seu cérebro sofrer alguma lesão durante a febre alta da escarlatina? Ela apresentava sinais de desequilíbrio mental na adolescência, mas ninguém os identificara. Ou a causa do problema estava na mistura de todos esses fatores? Nem eu nem ninguém tinha a resposta para essa pergunta. A busca pela verdade não fez nenhuma diferença. Não mudou o modo como eu me sentia por dentro. Toda aquela informação só serviu para aumentar ainda mais o meu sofrimento. Ainda me sentia prisioneira do passado. Pensei, entendo tudo, mas, na verdade, eu não entendo nada. Molhei o travesseiro de lágrimas, sentindo que o desespero havia matado a pequena esperança que crescera nos últimos meses. O que eu devo fazer agora? Perguntei chorando, sem ter ninguém para me responder.